Qual é o tema de hoje, Diógenes? Calma, antes, aquele recado que isso não é um concurso de beleza, mas é quase lá. Não é não, Antônio? Eu tô me arrumando aqui, peraí. Se arrume bem. E o tema desse vídeo é quais as características em uma contratação, dentro de uma contratação, que normalmente o mercado não olha. Quais são? Quais são, Tony Celestino, as características que o mercado não olha e você olha na contratação, geralmente? Cara, O que mais fez diferença pra você na hora de contratar alguém? Você, nossa, aquilo ali que eu peguei naquela pessoa fez eu fazer uma escolha muito assertiva pro médio e longo prazo da companhia depois. cara, eu tenho que parar depois com calma e pensar bem nisso, cara. Mas assim. Eu vou começar então. Não, Enquanto não, tu não, pensa. deixa eu. Não, já faz parte da Já resposta. tem? Tá Já bom. Faz parte da resposta. Porque o que acontece? Deixando um pouquinho a modéstia de lado, cara, eu fiz excelentes contratações nos últimos anos. Justíssimo, pô. Só que de forma muito empírica. E eu não queria que as Não pessoas. foi processualizado. Mas eu não queria que as pessoas que estão nos ouvindo, porque às vezes eu falo isso e as pessoas falam, então é só ir lá e bater papo e contratar a pessoa. Cara, antes de fundar o G4, eu tinha 15 anos já de mercado, de experiência, né? Principalmente com gestão de pessoas, né? E modéstia à parte também, entendo absurdamente sobre relacionamentos, né? Principalmente relacionamentos voltados para negócios, né? Então, o que eu via que muitas vezes as pessoas ignoram no processo de contratação, eu chamava as pessoas. Tô lembrando aqui da contratação que eu fiz do Heitor. Vocês conhecem o Heitor, né? Muito Diretor, bom. sócio hoje do G4, um cara fantástico. E a minha contratação com ele foi muito boa, porque não sei, um amigo nosso indicou, que eu acho que pra mim, cara, indicação, né, de alguém, eu tô precisando contratar alguém, se a pessoa vem indicada, ela já sobe pra prioridade ali da contratação absurdamente, né, se é uma indicação de uma pessoa que você confia, né. E aí eu chamei ele pra tomar um café, e, cara, no café que a gente tava tomando lá, começamos a bater um papo, fiz aquelas perguntas padrão, tal, não sei o quê, mas depois fiquei batendo um papo com ele, e, cara, o papo fluiu. E no final do papo, quando a gente se despediu, tudo e tal, eu me lembro de eu pensando assim, cara, que cara legal. Adoraria tomar outro café com esse cara. Então é uma pessoa que você tem vontade de tomar um café, ficar junto, conversar café. e tal. Essa É uma das coisas que tu olha. Cara, e aí, não a partir desse momento, né? Eu acho que já era coisa que eu já fazia meio que sem perceber. Mas a partir desse momento, eu percebi mais, né? Que tipo assim, se eu tive uma entrevista com uma pessoa e eu não terminei aquela entrevista com vontade de ter uma segunda conversa com aquela pessoa, eu já eliminava. Eu já eliminava. Se eu terminava aquela conversa... Outro foi não foi eu que contratei, foi o Lucas, mas depois que ele teve a entrevista com o Lucas, a segunda coisa que ele fez foi levar para conversar comigo, foi Eita, cacete. Foi o ídolo. Ídolo? O John? O Jonathan. Esqueci o nome do Jonathan. Eu já contratei o Jonathan, você sabe, né? Você contou, é verdade. É verdade. Eu E já o Jonathan contratei. foi lá em casa, ele e o Lucas foram lá em casa pra gente bater um papo. A gente bateu um papo, terminado o papo, o Lucas, e aí, o que você achou dele? Eu falei, porra, velho, não queria que vocês fossem embora. Então, ou seja, contrata o cara, entendeu? E é quase como se tu contratasse pensando num cara que pode ser teu sócio ali na frente. Exato. Porque eu vejo muito essa análise para sociedades. Que você vai ter muita interação, você tem que ter muita conversa, interagir muito com o sócio sempre. Dizem que é mais do que um casamento e tal, né? Então, como você vai ser sócio de alguém que você não tem vontade de ficar junto, né? Verdade. E passar tempo junto. Verdade. Tem uma característica que eu olho nas contratações, que é o quanto aquela pessoa atribui a si ou aos outros as falhas, os problemas, os não atingimentos de meta que ele teve na carreira até então. Responsabilidade, né? Legal. É que a autorresponsabilidade, sim, né? Mas muitas vezes é um tema muito efêmero. Como é que se mede a autorresponsabilidade? Mas essa é uma forma, né? E é uma forma que eu meço é assim, né? Então vamos lá, me conta aí e tal, dos últimos trabalhos, você bateu meta há quanto tempo? Tantas vezes e tal. E nos meses você não bateu meta, o que aconteceu? Foi por quê? Porque o marketing não mandou os leads. Aí, cara, eu tô muito de olho nisso porque a economia tava ruim. Exatamente. É sacanagem. O meu chefe, ele não queria fazer tal coisa, porra. E aí, às vezes, eu questiono, tá, por que você não conseguiu provar a tua ideia, né, e mostrar?
Principalmente quando são vendedores, cara, eles ficam putaços comigo. Pô, tu é um vendedor, tu é um cara que deve vender ideias. Como que tu não conseguiu convencer teu chefe a fazer tal coisa? Exato. Então isso é uma coisa que eu sempre olho para medir a autorresponsabilidade. E eu acho que a segunda coisa que eu olho é a capacidade, dentro praticamente do mesmo assunto, a capacidade da pessoa de fazer autoanálise e correção de rota, sozinha. Legal. Não bati meta tal mês porque tal coisa deu errado. Ou eu não fui competente o suficiente. Tal coisa, né? E mês que vem eu já arrumei. Acho que essas pessoas são mais fáceis de gerenciar. Eu gosto de trabalhar com esse tipo isso aí me lembra muito a Carol. E eu fazia isso com ela, né? A gente, de repente, ou não que não batesse, mas mesmo tava difícil de bater. E aí eu passava para ela, falava, ó, para você bater a sua meta, você tem que fazer, sei lá, 10 calls, né, durante o dia, sei lá, tô enrolando aqui os números, mas ela mesma fazia isso, ela, putz, hoje eu só fiz 8, amanhã vou ter que fazer 12. É isso, né? Ela entendia o processo, as metas de meio. E ela sabia que quando ela falhava, ela tinha que compensar depois, senão ela não ia conseguir a meta do final do mês. Entendeu? Um ponto que eu penso bastante também é caráter acima de habilidades técnicas. Sim, eu acho que isso para mim é muito importante. Mas você consegue avaliar isso? Exatamente. Como que você percebe isso numa entrevista? É difícil, mas dá pra gente criar um framing. Por exemplo, se a pessoa começa a colocar os interesses pessoais dela acima de todo o grupo e você vai pegar isso nos detalhes. Se ela fala demais dela, eu. Durante a entrevista, isso. Durante a entrevista. Tá. E não conta uma história mais coesa de uma jornada. E fala só eu. O que você falou também faz muito sentido, da autorresponsabilidade, de nunca ser culpa dela. E aí, quanto maior é o cargo, quanto mais importante é aquela contratação, maior vai ser a jornada para trazer a pessoa para dentro. Sim. Eu acho meio arriscado assim, você trazer um diretor, bater num papo de 2 horas ou de 1 hora e falar fechou, tá contratado. Eu acho que tem que ter mais etapas, mais pessoas vendo, para a gente pensar nisso. Mas sempre que eu fui cego nas habilidades e ignorei pequenos sinais de desvio de conduta, eu me ferrei. Sempre. Sabe, e muitas vezes você acaba... Ah, não, mas pô, eu tô precisando muito desse cara agora. Isso é uma grande armadilha. No final, você só arruma um problema maior. Porque o processo seletivo, na minha opinião, ele tem o objetivo inverso do processo de vendas. Exato. Em vendas você quer aumentar a conversão. No processo seletivo você quer diminuir a conversão. Você quer selecionar. Ele foi feito para excluir candidatos. Então muitas vezes você se vê obrigado, e aí a armadilha, né, de abrir esse funil que está precisando. Inclusive nessa linha de diminuir a conversão, uma tática que eu usei bastante. Confesso que eu não usei desde o começo, porque no começo eu estava nessa situação o negócio cresceu muito mais do que a gente imaginava, mais rápido, né? Eu estava precisando trazer gente para dentro, mas depois de um determinado momento, quando, né, a coisa estava mais ou menos estabilizada, eu comecei a tentar fazer, não sei se estou certo ou estou errado, mas funcionou para mim. Eu comecei a tentar fazer a pessoa desistir da vaga. Uma das etapas... Sério? Sério. Desvender. Uma das etapas, a última, na verdade. Precisa, cara. A última etapa. Eu vou dar um exemplo que até acho que eu nunca falei, talvez a galera não goste muito, mas uma das últimas etapas do meu processo lá de contratação era tentar fazer a pessoa desistir. Em que sentido? Né? No sentido de enxergar se a pessoa entendeu o momento e a cultura da empresa, e que a empresa não vai se curvar ao momento e ao estilo e aos valores dela. Muito ao contrário. Ela tem que ser... Ela não precisa ter os mesmos valores que a empresa, mas precisam ser compatíveis, entendeu? A minha diretora e eu, quando a gente vai contratar uma vaga importante lá na empresa, no último ponto do processo seletivo, depois que a gente já passou por todas as entrevistas, já tem uma certa intimidade com a pessoa, é o papo reto, papo de cozinha. Exatamente. Cara, tal coisa tá ruim, tal coisa vai ser difícil, tal coisa tu não vai ter. Você tá acostumado a trabalhar assim? Dá uma pensada, amanhã você volta. Isso.
Isso é importante mesmo. Vou dar um exemplo. Na pandemia ainda, se não me engano, 2020, 2021 no máximo, a gente tava começando a crescer, começando a aparecer. Na pandemia a gente apareceu muito, né, e tal. E aí eu não lembro quem foi, se foi o Nardon, quem que foi, mandou um candidato para uma vaga nossa, que era um cara do Nubank, engenheiro, mega qualificado e tal, não sei o que. Seria a nossa contratação mais cara senior, não sei se era mais cara necessariamente, mas a mais senior, assim, mais, né, fora do comum nosso, que era uma startup, e estava contratando, né, eu falei, beleza, deixa eu falar com ele. Aí falei e tal, uma, duas, acho que na terceira ou na quarta, ele já quase entrando. Aí eu falei, beleza, irmão, agora papo reto. Falei, cara, é uma startup, você tá vindo de uma empresa, porra, funded, estruturada, né, mega estruturada, governança fantástica, não sei o que, bonificação, blá, 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 blá. Cara, aqui você vai comer o pão que o diabo amassou, não sei o que, você pode vir a ser sócio um dia, mas você vai passar por todo esse processo. É uma empresa de dono, é uma empresa, porra, com essas dificuldades, com esses problemas, com essa pegada. Não tem essa de entrar tal horário, sair tal horário, aquela coisa toda, né? Que o Thales vive falando no Instagram, que nem todas, mas muitas delas é verdade e tal. E, pô, imagina, um cara sair de um negócio supra-sumo, né? Digamos assim, talvez, da governança e tal, não sei o quê, que era no Nubank, para ir pro G4 na época que ainda era... No começo. São ambientes muito diferentes. Era pós-cativeiro, não era tão cativeiro ainda, mas ainda era uma empresa que estava engateando, né? O cara desistiu. E eu tenho certeza absoluta que não seria uma boa contratação. É difícil, são ambientes muito Quer diferentes. dizer que o cara era ruim? Não, o cara era performar, foda. Mas não seria uma boa contratação. Naquele momento. Hoje talvez fosse, mas naquele momento não seria. E quer ver mais uma coisa que eu olho? Que isso é, pra mim, a mais difícil de todas. A depender justamente da senioridade do candidato. Quando eu pergunto pra pessoa, o que você quer da vida, o que você tá querendo, pra onde quer direcionar a tua carreira agora e tal, ver qual que é o objetivo dela. É muito difícil alguém responder nessa hora o que ela quer agregar pra empresa. Sim. Geralmente ela fala, eu quero aprender, eu quero isso, eu quero extrair isso, eu quero ganhar tanto, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Certo, mas o que você aporta? Né? O que você traz? Então... Você fala de forma mais concreta. Porque o cara vai falar, vou trazer muito trabalho, muito esforço, muita... De forma mais concreta, porque eu espero, pelo menos nas vagas superiores, a pessoa tenha um pouco estudado a gente. Sim. Então, eu sei vender B2B, eu vou trazer tal processo, em tal lugar eu fiz tal entrega, eu acho que aplica a vocês. Bacana. Isso é muito raro de aparecer numa entrevista. Muito. Valorizo muitos candidatos que... Ao invés de terem essa cabeça só de eu quero extrair, o que eu vou conseguir trazer também. Boa. Bacana. Fechou? Fechado. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Valeu, Até mais. Valeu, galera.